Olá, pessoal! Estamos em ano de eleição e é muito importante nós sabermos o que realmente faz um vereador. Você já se fez essa pergunta? Pois bem, este vídeo pode lhe ajudar. Para entender o que realmente faz um vereador, nós precisamos primeiro entender que no Brasil nós temos a divisão em três poderes: o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Cada um deles possui uma função típica. Então, a função típica do poder executivo é administrar, é executar. A função típica do poder judiciário é julgar. E a função típica do poder legislativo é legislar, elaborar leis. Dentro das esferas no Brasil, nós temos na esfera federal, o Poder Legislativo Federal, que é composto pela Câmara dos Deputados, pelo Senado Federal, então os deputados federais e os senadores, que formam o Congresso Nacional, portanto, um sistema bicameral. Na esfera estadual, nós temos a Assembleia Legislativa, composta então pelos deputados estaduais. Por sua vez, no município, o poder legislativo ele é composto pelos vereadores, certo? Então, os vereadores são membros do poder legislativo municipal. E aí, qual é a função do poder legislativo? Legislar. Qual é a função do vereador? Na verdade, nós temos duas importantes, mas a principal delas, legislar. Então, um vereador, ele vai aprovar e rejeitar projetos de lei, vai elaborar decretos legislativos, resoluções, pareceres, indicações, requerimentos, uma série de atos legislativos. Como que o vereador vai trabalhar nesta questão legislativa? Isso é feito através da Câmara de Vereadores. Então, a Câmara de Vereadores tem uma estrutura própria, vai ter lá o seu presidente, seu vice-secretário, que vão ajudar a organizar a Câmara de Vereadores. Os vereadores eleitos, eles vão trabalhar, fazendo parte de comissões permanentes. Então, nós vamos ter lá as comissões, por exemplo, de Constituição e Justiça. Todos os projetos passam por ela, porque precisa verificar se os projetos de lei eles estão adequados ou eles não contradizem a Constituição Federal, a Constituição Estadual. Então, passa pela Comissão de Constituição e Justiça. Temos, além dela, a Comissão de Finanças, a Comissão de Educação, a Comissão de Saúde. Então, dependendo do assunto do projeto de lei, ele passa pela Comissão de Constituição e Justiça e depois na comissão específica sobre o tema que ele versa. Uma vez aprovado nessas comissões, ele é levado a plenário. E aí, em plenário, os vereadores votam, pela aprovação ou rejeição daquele projeto de lei. Uma vez aprovado, ele vai então para a sanção ou veto do chefe do Poder Executivo, que, no caso, o município, prefeito municipal. Então, vai para a sanção. O prefeito ele vai sancionar aquele projeto de lei, uma vez sancionado, transforma-se em lei, ou então ele vai vetar aquele projeto de lei e aí o projeto volta para a Câmara de Vereadores e os vereadores eles podem manter o veto e aí não vai ser lei, ou então eles derrubam o veto e aí promulgam a legislação, ok? Então, função do vereador, legislar. O que é importante a gente ter em mente dentro da função legislar do vereador? O vereador ele só pode propor projetos de lei que estejam dentro de sua competência. Aonde que vai estar escrito e previsto isso? Na Lei Orgânica Municipal, que é tipo uma Constituição Municipal, nós temos a Constituição Federal, nós temos a Constituição Estadual e no município nós temos a Lei Orgânica, que seria, semelhante a uma Constituição Municipal, mas é a Lei Orgânica. Então, na Lei Orgânica, eu tenho ali a definição, quais as competências do vereador, quais as competências do executivo, e eu tenho o regimento interno da Câmara de Vereadores. Então, as duas legislações, elas dizem o que o vereador pode fazer, quais os assuntos podem ser propostos pelo vereador, porque o que pode acontecer? Podem ter temas
que o vereador não pode propor projeto de lei, a iniciativa tem que ser do executivo. Então, a lei orgânica diz o assunto X só pode ser apresentado o projeto de lei pelo chefe do executivo. O vereador não pode apresentar projeto de lei nesse sentido. Ele vai analisar o projeto de lei que vem do executivo, mas ele não vai poder propor, ele não pode ter a iniciativa. Por isso, muitas vezes, o vereador ele é criticado, porque o vereador não apresentou aquele projeto de lei sobre tal assunto? Às vezes, porque a lei orgânica do município não permite. Ela reserva algumas matérias para o executivo, certo? Então, é sempre bom dar uma olhadinha no que diz o regimento interno, o que diz a lei orgânica, certo? Além do que a legislação municipal, ela não pode contrariar a legislação estadual e legislação federal. Não há uma hierarquia entre elas, mas uma não pode contrariar a outra, ok? Cada uma trata sobre assuntos específicos que estão previstos nas constituições, certo? Então, função legislar. Na função fiscalizar, que também é uma função muito importante do vereador, o que ele vai fazer? Ele vai verificar os atos praticados pelo executivo. Então, pode solicitar uma prestação de contas, pode fiscalizar obras, pode visitar órgãos municipais, pode visitar uma unidade básica de saúde para ver se tem médicos, se tem funcionários, enfim, vai fazer a verificação. Pode, se tiver dúvidas sobre o assunto, convocar autoridades para prestar esclarecimentos. Por exemplo, neste momento de pandemia, aí um vereador ele tem curiosidade para saber se foram adquiridos medicamentos, leitos de UTI, ele pode convocar o secretário de saúde para ir lá em plenário e prestar as informações, dizer, nós adquirimos tanto, enfim, pode solicitar essas informações também. Pode criar as comissões parlamentares de inquérito quando for necessário. Então, uma função fiscalizar muito importante. Então, vejam, duas funções primordiais: legislar, fiscalizar. Muito cuidado, vereador não começa e não termina a obra. Vereador não modifica funcionamento de escolas. Vereador não aumenta policiamento. Vereador não asfalta ruas. Isso não é função do vereador. Não quer dizer que o vereador não possa solicitar isso ao prefeito? Pode, é dever dele. Pode requerer ao prefeito que dê uma atenção especial ao asfaltamento de uma determinada rua, pode solicitar que uma determinada obra seja realizada, pode fazer isso, mas não é ele que determina a realização da obra, ok? Isso é função do executivo. Vereador, função legislar, função fiscalizar. Ok? Isso é muito importante, o eleitor ele precisa ficar ligado, é importante que faça pesquisa, que entenda efetivamente a função de um vereador. Né? Quando a gente entende a função do vereador, as escolhas podem ser feitas de forma mais coerente, da melhor forma possível. Ok? Até mais!